Iniciando esta apresentação, nós vamos tratar das fontes e princípios do direito do trabalho. Aliás, das fontes e princípios que se aplicam ao direito do trabalho, mesmo se não forem deles, como serão os primeiros. Já se sabe que a fonte do direito, no caso específico nosso, do direito do trabalho, são aspectos da vivência ou da realidade em que nós nos incluímos e que, abstraídos dos fatos a que eles se ligam, tornam-se uma ordenação, uma sugestão para a formação do ordenamento jurídico e, consequentemente, a disciplina desta vida jurídica, dessa conduta jurídica dentro da sociedade em que nos entrosamos. E eu fiz questão de falar nos entrosamos porque nós estamos tratando de uma disciplina eminentemente relacional, que é o direito. Ora, se ele existe na sociedade para disciplinar seus indivíduos e, às vezes, até ela própria, harmonizando a conduta, fazendo com que essa conduta seja recíproca e pacífica e desenvolvimentista para todos, então nós estamos tratando não é só do fenômeno da sociedade estaticamente. Nós estamos tratando da sociedade enquanto relacionamento dos seus participantes. Esses participantes entram nesse relacionamento para realizar seus interesses e, com isso, satisfazer as suas necessidades. Mas, muitas vezes, essas necessidades, ou principalmente esses interesses, estabelecem aspectos conflitantes com os interesses e, mais remotamente, as necessidades de outras pessoas conviventes na mesma sociedade em que estão. Aí, nesse caso, há possibilidade, há risco de conflitos, de insatisfação, de retrocesso social, uma série de aspectos negativos que derivam da pouca harmonia da vida em sociedade, do pouco entrosamento pacífico e benéfico dos indivíduos dessa mesma sociedade. Então, para isso é preciso, como todos já sabem, uma dose de disciplina da vida jurídica que vá além dos altruísmos pessoais, das bondades espirituais e religiosas, para constranger o indivíduo a agir de acordo com aquilo que, teoricamente, seria útil, daquilo que pode provocar a realização dos interesses, a satisfação das necessidades e, principalmente, um grau de harmonia e de desenvolvimento social que advém ou adviriam de acordo com o sistema capitalista de estrutura social, de estrutura econômica da sociedade, que adviriam para a vida dos seres humanos presentes nessa mesma sociedade. Então, as fontes do direito, vocês já têm a ideia geral do que sejam elas, aquelas emanações do tecido social, representado muitas vezes por órgãos destinados exatamente a essa função de fazer emanar da vida social os preceitos que nos condicionam, que nos constrangem, que nos conduzem a uma vida social harmônica. Sabem também que essa visão, muitas vezes, eu diria na totalidade das vezes, é um subterfúgio, é uma capa fantasiosa para esconder o préstimo do direito aos dominadores, à elite que detém o poder de constranger a sociedade e, no meio disso, o de fazer o direito, para que eles, dominando a sociedade, tornem essa sociedade afluente para os seus bolsos, para os seus bancos, para os seus interesses
e para a sua vida elitista, superior, dominadora e exploradora dos demais, que, constrangidos na vida social, em troca de aparentes benefícios da programação espiritual que nos impõe, se sujeitam a servir a esse esquema que, por sua vez, serve à elite dominadora. Mas então, se isto é fonte do direito, nós precisamos de ver exatamente quais são os fatos concretos, os aspectos do mundo real que se tornam essas fontes e, tornando-se fontes, constrangem a sociedade, disciplinam a vida social de uma maneira geral, e que eles dizem harmônica, igual e democrática, quando, pela historiazinha que eu acabei de falar, nós podemos notar claramente que não é nada disso. Isso aí é a bala com que se adoça a boca daqueles que vão ser os dominados socialmente. E sabem também que isso se liga, essa explicação que eu acabei de dar, se liga muito às chamadas fontes materiais do direito. A cultura, a organização econômica, o que eu descrevi é nitidamente fruto dela. As convicções espirituais, filosóficas, éticas de um povo, os aspectos de convivência social, de reprogramação constante e reprodutiva da própria cultura que eu falei no início. Então, são eventos repetitivos na sociedade que extraem dessa vida social um comportamento mais útil para que ela se prolongue no tempo e transformam essas utilidades em inspiradoras, daí o nome fontes, para um ordenamento disciplinar que vai manter aquela sociedade dentro desses caminhos que essas fontes imersas na própria vida social vão mostrando quando afloram a face da Terra, como uma fonte de um rio, de um córrego, de uma pequena mina d'água. Mas eu, falando em fonte material, é claro que a gente vai imediatamente pensar no seu oposto, pelo menos no seu oposto idealisticamente, que são as fontes formais. Elas não estão tratando mais da matéria da vida social que nos influencia o comportamento. Elas estão tratando de formas, de ditames, de exigências exteriorizadas através de uma forma padrão, de uma forma permanente, para tornar reais vários aspectos daquelas fontes materiais e para introduzir no meio deles os demais que essa elite dominadora exige para si ou permite para o cidadão não dominador. Pois bem, essas fontes formais, que são o contrapositivo das fontes materiais, é que constituem, em sua grande parte, o ordenamento jurídico. Constituem, com a inclusão delas, e constituem também com os mecanismos, os outros diplomas formais, os costumes e as nossas convicções intelectuais ou princípios que formam o corpo expresso, o corpo, por isso dá-se esse nome, o corpo formal do direito. Pela menção que eu fiz nos dois casos, das fontes formais e das fontes materiais, vocês viram que entram outros elementos na jogada que também servem para disciplinar a vida do homem, para harmonizar a sociedade, para satisfazer interesses daqueles que detenham o poder social para estatuir e realizar os seus interesses. Nós podemos avançar um pouquinho para o lado da política
como já avançamos para o lado da economia, para dizer que aqueles que detêm o poder político vão estar mais realizados, vão ter os seus interesses mais concretizados pelas fontes de que os demais, que são apenas submissos a ela. Aí é uma questão do jogo político da sociedade. E o sistema político-econômico do liberal capitalismo, liberal enquanto política, capitalismo enquanto economia, esse sistema privilegia acentuadamente determinadas partes da sociedade que constituem em seu conjunto as classes dominadoras e deixam para o cidadão em geral a parte da obediência, da dominação do que nós podemos ver dentro de uma vida social estratificada em que uns obtêm a sua satisfação à custa do trabalho, do esforço, às vezes do patrimônio, das formas de vida de outros. Um exemplo disso bem antigo, bem tradicional do Brasil, aliás, da época em que o Brasil começou a existir para a comunidade europeia, para a comunidade dos judeus e cristãos brancos que dominaram naquela época e dominam até hoje o continente europeu. E isto tudo vai fazer com que o Brasil, ao ser invadido, mas, como eles dizem, e nós piamente obedecemos e repetimos, com o descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil colocou em convivência, colocou em proximidade dois povos diferentes. Um povo europeu, que eram os portugueses, e um povo, ou muitos povos, que são chamados de indígenas, que são os aborígenes, que são os naturais, ou pelo menos os imemoriais habitantes das Américas. E por que eu corrigi e falei muitos povos? Porque os povos indígenas vieram para cá, ocuparam o território e iniciaram a sua vida sul-americana em épocas diferentes, de comunidades diferentes, de formação racial e ideológica também diferentes. Então, eles não eram uma comunidade só, como eram os europeus que vieram visitá-los. Mas, então, desse entrechoque nasceu o primeiro genocídio brasileiro, que foi a morte dos índios. Agora, a morte dos índios, esse genocídio americano, primeiro deles, porque tivemos outros, como a Guerra do Paraguai, como o escravismo, como as revoluções internas aqui do Brasil, mas este primeiro genocídio, o dos índios, pelos brancos, ele existiu por quê? Porque os brancos não conseguiam dominar pacificamente os índios para cumprir os seus ditames e para realizar os seus interesses. Então, eles tiveram que escravizar índios, que matar índios, que remover índios dos territórios por eles ambicionados, como por aqueles que eram bons e seguros, portos marítimos, para aqueles que tinham metais e outras preciosidades minerais. Isso eu estou falando, você sabe, principalmente de Minas Gerais, que tem esse nome em consequência daquilo, e as nossas minas são gerais, porque daqui foram tiradas pedras preciosas de diversas espécies, como diamantes, como turmalinas, que é de uma categoria ou de um valor menor, como esmeraldas, como também minerais, como ouro, principalmente. Então, isso tudo foi tirado daqui, deixou aqui buracos, como aqueles que ainda se fazem hoje e com muito mais eficiência para explorar, principalmente, minério de ferro aqui
em volta de Belo Horizonte e pelo Vale do Aço afora, ou para explorar fosfatos e outros minerais na região de Araxá. E na exploração aqui em volta de Belo Horizonte, há poucos meses atrás, eles resolveram, inocentemente, pela primeira vez na história desta nossa comunidade da região metropolitana, resolveram fotografar as serras do Curral e a serra lá do Pico da Piedade, do outro lado, do lado inverso àquele pelo qual nós chegamos e achamos um belo horizonte. O que tinha do outro lado? Buracos imensos, locas fenomenais que daria para engolir uma cidade pequena, crateras como as de vulcões, tudo arrancado por máquinas que nós aqui na cidade nem conhecemos, de tão grandes que são, e transportadas para os consumidores do minério brasileiro, Japão, Índia, China principalmente, etc. Então, essas montanhas, o nosso Belo Horizonte, que já foi castrada dele a faixa superior, a faixa das montanhas mais altas que estavam no final, para o lado de Nova Lima, esta serra, bem como o Pico da Piedade, são cascas do que eram antes, cascas estas viradas para nós e escondendo as crateras da mineração que se situam do outro lado, a ponto de haver um permanente risco de desmoronamentos, e além do fato real de as montanhas estarem sendo rebaixadas, nos dois sentidos, rebaixadas na sua dignidade de nomenclatura do nosso horizonte, de parte da nossa atmosfera, que tem mudado à medida que a montanha abaixa, que a montanha é cerrada, e também de nossa história, porque tanto a Serra do Curral, lá na época do João Pedro Ortiz e sei lá mais quem, quanto o Pico da Piedade, depois dessas centenas de anos de peregrinação a ele, estão virando, como eu falei, uma casca sobre crateras. Isso tudo foi o móvel, o estímulo para a atuação dos grupos brancos que vieram da Europa, que esses e de todos os outros povos que esses europeus nos trouxeram, como os chineses, os africanos e tal, para a situação da exploração servil ou do trabalho escravo ou do trabalho escravo. Quando foi o que eles encontraram aqui. E para lidar com isso, em seu benefício próprio, eles promoveram o genocídio indígena, a escravização indígena, a expulsão territorial dos índios e começaram a vida de graça também nos dois sentidos, sem pagar por ela, sem sequer se responsabilizar por ela, e também de graça no sentido da graça divina, do benefício, do prazer de viver que esses nossos ancestrais tiravam e tiram aqui de nosso país. Mas, então, o que isso tem a ver com o direito? Tem que essas cascas são para nós a fonte da visão, a fonte da mantenedora da nossa temperatura ambiental que está se deteriorando agora, a fonte da pureza do ar, a fonte dos ventos que nos amenizam o calor, isso tudo. E passam a ser apenas uma vaga lembrança em nossa memória visual. Com isto, ela está mostrando que é essa memória, é essa lembrança, é essa atuação do homem sobre o mundo, mesmo que deletéria, é que formam os aspectos comportamentais da vida humana. A mesma coisa
que se faz com a pedra, se faz com os comportamentos e os interesses do ser humano. Eles são movidos, removidos ou alterados para a composição de um ordenamento jurídico feito e favorável aos dominadores, que vão, então, se reforçar e se tornar cada vez mais dominadores. E, para completar este raciocínio introdutório, nós vamos ver que democracia é exatamente a disseminação do poder do homem sobre os aspectos do mundo aos quais ele se reporta para realizar seus interesses. O interesse é a aplicação do esforço, é a aplicação da energia humana, intelectual e física sobre qualquer aspecto do mundo, físico, social, econômico ou sentimental, como são as nossas serras, para modificar esse aspecto e, com isto, auferir uma utilidade, que é a forma de realização do interesse humano. Então, constrói-se uma pletora, um conjunto de comandos de conduta, ao qual se dá o nome de ordenamento jurídico, mas muitas vezes não ordena, apenas desordena e desaloja a vida dos seres humanos, e dá-se a ele o nome de direito. O direito é um outro Deus dentro da nossa sociedade, impondo com sua onipotência certas formas de comportamento que tenderiam a unificar a vida social. E, com isto, nós estamos vendo, então, que o direito é uma criação humana para solidificar e para consolidar coisas diferentes, para solidificar e para consolidar os seus interesses sobre a face da Terra. Principalmente numa fase como nós vivemos nesses últimos 300 anos, a do liberal capitalismo, esses interesses são olhados de ponto de vista individual. O ser humano, nos últimos 300 anos, teve o seu individualismo, a sua postura única e introjetiva dos interesses dentro da sociedade, teve isto valorizado. Então, nós, hierarquizando os interesses e as vivências humanas, colocamos o indivíduo sobre a sociedade. E esta, obviamente, sobre as suas matrizes, as suas diretrizes, como é a cultura, a filosofia, a religião, a educação, o amor. Isto é que dirigiria a vida em sociedade. Mas, à medida que se prestigia exclusivamente o indivíduo, todos esses aspectos que são desenvolvidos através da educação, através da passagem intelectual de uma geração para a seguinte, e que então se embutem no coração, na parte afetiva dos indivíduos, elas vão sendo deterioradas, porque todas elas a gente tem em relação ao nosso semelhante, ao outro indivíduo da nossa própria sociedade. E se eu valorizo exclusivamente a minha pessoa como indivíduo, eu então vou deixando deteriorar, vou deixando decair aqueles sentimentos, aqueles aspectos religiosos, culturais e filosóficos que abriam a minha porta, o meu caráter, os meus sentimentos para os demais que em conjunto comigo, formam a nossa sociedade. Quando aconteceu isso tudo, nós passamos a ter, inclusive, um direito individualista. Não precisa de eu ir muito além e nem me estender muito. Peguem um código civil, peguem um código de Minas, as leis familiares e tal, e vocês vão ver
que está tudo voltado para prestigiar o indivíduo, para incrementar os interesses individuais e realizá-los sem qualquer consideração boa ou má pela vida em sociedade. E a sociedade, então, para nós, passa a se tornar em um estorvo que, como se nós vivêssemos numa epidemia, numa pandemia de descrença nos sentimentos, descrença na civilização humana, nós aplicamos apenas a nosso favor, considerando o resto da sociedade ou como competidor, como inimigo, como parte expoliadora dos nossos interesses, ou consideramos como massa de manobra, como fermento do pão, como aspecto que nos vai dar campo de exploração para realizar aqueles interesses nossos. Então, é esta a vida humana para a qual nós fomos educados, para a qual eu fui educado e estou tentando. Não, mas aí não. Eu não vou tentar a mesma coisa. Eu não vou ficar aqui inflando os egos de vocês para que vocês sejam novos ditadores, novos dominadores, nova classe dominante, novos Hitlers de boteco a espezinhar e deteriorar a nossa vida social. Para isto, nós estamos tentando ver o direito sob uma nova ótica. Ele continua a ser fonte de comando das nossas vidas, fonte de coerção de nossos atos, fonte de impedimento ou de sacrifício de nossas ambições. Mas para quê? Para que nós possamos nos unir aos demais e, reciprocamente, realizar os interesses e contribuir para que a vida social seja também uma fonte de realização de interesses, seja também um aspecto útil, instrutivo e benéfico para o direito que vamos aplicar. Aí chegou nesse ponto de aplicação, sem que a gente fale em outros tipos de fontes mais amplas e menos codificadas. As fontes históricas, que são aquelas que nós aprendemos com as gerações anteriores à nossa, com os eventos que nós tivemos ao longo da vida humana em sociedade. Só fazendo um corte aqui expositivo e temporal, vamos continuar a ver esse fenômeno no Brasil. Os portugueses chegaram bonitos, todos cheios de roupas farfalhantes, mas, como diz o livro O Povo Brasileiro, do nosso conterrâneo mineiro, que foi um dos maiores antropólogos que aqui tivemos, nesse livro O Povo Brasileiro, ele fala que chegaram aqui os portugueses doentes, cheios de feridas, dos escorbutos e tal que eles pegaram na viagem, fedentos, interessante ele usar essa palavra, que a gente normalmente chama de fedorentos, e bem armados. E com isso tudo, até com aquele leve perfume de navio sem banho que eles trouxeram, dominaram os índios e ver o que é que a terra tinha possível e fazer uma decepção imensa ao rei, porque não tinha ouro. A areia da praia não era de ouro, era o que eles queriam. Demoraram quase uma centena de anos a achar os ouros aqui na nossa Minas Gerais. Mas então, eles chegaram e foram arrebentando com os animais, com as matas, com os habitantes dela, que eram os índios, com os recursos naturais dela, que eram alimentícios, hídricos e minerários, e de minerais e pedras preciosas. E eles foram
entrando e devastando tudo. Hoje fazem o contrário, pegam um avião, vão daqui para a Amazônia e vêm devastando de lá para cá. O homem branco é o devastador do Brasil. E o que já existiu para tentar impedir isso? Existiu Código de Águas, existiu Código Florestal, existiu educação ecológica e ambiental, existiram muitas coisas, até palavras de bispos, mas nada disto funciona contra aquela fonte histórica e cultural que nós estamos conduzindo através do tempo, de que nós estamos levando o fio para o futuro. O fio continua e engrossa, o futuro afina e acaba antes de acontecer. O que fizeram então com isso? Defenderam e realizaram os seus próprios interesses em detrimento dos demais. E o que deixaram para nós? A mensagem de que bicho é perigoso, a mensagem de que mata é altamente nociva ao ser humano. Interessante que o Brasil vende madeira para o exterior, vende ilegalmente, vende legalmente, vende de todos os modos possíveis e imagináveis, mas em quantidades ínfimas em relação ao que a China tem, em relação ao que os países nórdicos vendem. Por quê? Porque brasileiro não gosta de árvore, brasileiro não gosta de planta. Eles querem plantar alface e dela colherem goiaba e manga, porque a goiaba e a manga precisam de árvore. O brasileiro não gosta disso. Não foi educado a ver os méritos e as vantagens de uma terra coberta por florestas ou outras formas de vegetação. Mas também porque lá abrigava o animal que podia atacá-lo, abrigava o índio com suas flechas, abrigava os mosquitos, os desconfortos, os galhos com espinho, abrigava tudo que aquele homem que veio na maciota lá de Portugal não queria ter. E o que ele passou para nós? Os espinhos das árvores, o respeito aos animais, o reconhecimento do benefício que a árvore fazia, apesar desses recursos negativos? Não. Ele passou, foi a sua ambição, a sua destrutividade e o seu ânimo destrutivo também contra os outros cidadãos. Ele passou para nós o extermínio dos índios e a escravização dos negros. Nós somos povos que temos na nossa história extermínios talvez maiores do que o dos nazistas. E escravizações não é talvez, não. A mais perversa, duradoura e exploradora escravização do mundo. É o que nós temos na nossa bandeja, que nós recebemos dos nossos antepassados e que estamos hoje, inclusive com as nossas instituições políticas, passando para os nossos futuros. É a isto que eu, dando uma visão, tentando dar uma visão mais democrática das fontes dos direitos para vocês, eu tento minorar, que eu sozinho não tenho a pretensão de extinguir, mas minorar esses aspectos negativos e infernais da nossa cultura. Como se o Hades dos portugueses fosse o Brasil. Então, essas fontes culturais, em nosso caso, puxam para trás e para baixo. Tanto as culturais quanto as históricas. Nós já vimos fontes culturais, fontes históricas, temos também as fontes técnicas, tanto que o autor Guilherme Guimarães Feliciano, de Direito do Trabalho, põe como fontes materiais principais para o nosso direito do trabalho a divisão social
e o desenvolvimento técnico, que são as formas que o homem utilizou para aplicar à sua sociedade. E daí nasceu uma cultura, daí se formou uma história que hoje nos cobra a fatura, porque nada é de graça. Se eu arrumar uma corrente, pegar o sol e puxar para a terra para nutrir um alto forno, para assar pão na padaria, caso isso fosse possível e suportável, né? Este sol não viria para cá de graça. Em troca dele na minha fornalha, eu pagaria com a escuridão do resto do mundo. Por isso, sem gente para comprar meus lingotes de minério, sem gente para comprar o pão que eu fizesse com o calor do sol, sem gente para conviver comigo. Então, tudo emite a sua fatura e nos cobra seu preço. Principalmente esses aspectos que passam de geração a geração, esses aspectos sucessórios na vida da humanidade, porque vai cobrar das gerações futuras. Imaginem, com essa pandemia, com esse governo, com essa destruição das águas, dos rios, nós aqui em Belo Horizonte já estamos vivendo com água que atravessa a Serra do Curral e é captada lá do outro lado de Nova Lima, para passar por túnel dentro da serra e ser jogada aqui em Belo Horizonte. Então, isso tudo mostra o futuro que nós vamos apresentar aos nossos filhos. Vamos apresentar como esse comportamento perverso da nossa civilização e vamos mostrar também como deficiências que nós implantamos e que vão ser o preço, a fatura que as novas gerações vão pagar. Estas são as fontes do nosso direito. E é exatamente por causa desse instinto, dessa cultura e dessa história que aqueles códigos que eu falei deles no passado continuam a existir. O Código de Minas, o Código de Água, o Código de Menores, mas são hoje cada vez mais modificados, comprimidos e também desobedecidos em prol dos interesses dessa classe dominante, seja política, seja econômica, que domina a política, seja intelectual, que é financiada pelas duas. Vamos lá. Terminando essa parte geral das fontes, outros autores imaginam outras, mas todas elas se resumem na natureza, na sociedade humana e nos aspectos dos interesses e da formação individuais do nosso povo. Todas. Qualquer fonte material do direito que você imagine vai cair nesse trio, nesse conjunto de três peças que formam o íntimo do indivíduo e a consciência da coletividade. Então, nós vamos voltar aqui para a nossa oposição às fontes materiais. Vamos voltar aqui para o nosso compêndio jurídico com aquilo que ele traz de, vamos dizer, mais inovador. São as fontes formais. Por quê? Porque elas veem a necessidade de disciplina das fontes materiais ou veem o interesse daqueles que dominam as fontes materiais e transformam essas necessidades, esses interesses e essas formas de dominação em produtores de novas e explícitas imposições de cultura. Porque para dizer o que a história nos ensinou, a gente teve que fazer uma extensão nas características da história e retirar delas os comportamentos que elas incentivaram. Para as fontes que nós estamos vendo agora, passando a ver agora, que são as fontes formais do direito, não. Nós não temos que fazer essa reminiscência ou essa coletânea de aspectos da vida real. Nós vamos
já pegar as coletâneas prontas dentro do que se chama de ordenamento jurídico. As fontes formais, então, elas são, ao contrário das fontes materiais, as fontes formais são abstratas, porque elas não têm uma existência concreta no mundo. Elas se derivam, elas são geradas pela nossa capacidade intelectual de botar as outras coisas para nos servir. Em segundo lugar, além de abstratas, elas são gerais, porque nós não podemos ter um ordenamento jurídico com normas específicas endereçadas a cada cidadão. Aí, a Terra, que tem, eu não sei bem não, mas deve ser uns 8 bilhões de habitantes, vai ter que ter 8 bilhões de cada código para reger a vida de cada indivíduo. Não sendo assim, o que ela faz? Ela ordena formas de comportamento, ordena formas de coerção para um conjunto de pessoas que é chamado de povo, de população, de nação, e ao qual se superpõe o Estado. E começa a fazer ordenamentos jurídicos, ou melhor, códigos, especializações do direito para este povo abrangido por aquelas fronteiras, por aquela cultura da respectiva nação, por aquelas práticas do respectivo povo. Então, aí nós já temos que essas fontes formais são abstratas e gerais para esse povo. Abstratas e gerais. Mas vamos além. Elas são abstratas, gerais, impositivas, porque o que elas querem é estabelecer a conduta que vamos fazer, que sejam condutas benéficas a quem teve o poder de fazê-las. E, ao mesmo tempo, vão nos coibir as condutas que podem nos agradar muito, mas que desagradam aqueles que não estão ganhando alguma coisa com elas. Então, elas são coercitivas, impositivas, ou qualquer nome que vocês queiram dar, como aplicadores, como realizadores da autoridade. Então, repetindo, as fontes formais são abstratas, generalistas e impositivas. Vamos tocar? Então vamos. Daqui para frente, dado esse arcabouço geral, exatamente por ser geral, eu, falando espontaneamente, abordo os diversos aspectos e consigo fazer um quadro conjunto com eles para vocês. Mas agora nós vamos passar a ver, dentro dessas fontes formais, aspectos específicos e caracterizadores da natureza delas, caracterizadores do que, o que elas são, para que elas são e como que elas são. O que elas são? Imposições da conduta. Para que elas são? Para facilitar a realização dos interesses de quem domina e desmontar os aspectos contrários a esses interesses dos dominadores. Aí você fala, mas o direito serve só para isso? Então ele devia ser abolido. Os anarquistas, os anarcossocialistas, os anarcossindicalistas, as pessoas mais libertárias. Vejam que eu não estou falando de liberal, que é uma forma de submissão, é uma forma de dominação. Eu estou falando de libertária, que é uma forma de libertar as pessoas. Vamos comparar isso. O que é liberal? Liberal é deixar cada um fazer o que quiser. Então, os poderosos querem fazer o quê? Querem dominar os não poderosos. E aí, deixa-se que eles dominem. Deixa-se que eles explorem. Deixa-se que eles atraiam todas as benesses da sociedade para si, para o seu cofre e para o seu banco, como eu já falei no início dessa exposição. Isso aí é o aspecto que reveste
o chamado liberalismo. Liberalismo não quer dizer, seu Antônio Guedes, vai fazer o que você quiser. O presidente da República vai fazer o que você quiser. O Papa vai fazer o que você quiser. Não. O liberalismo quer dizer não existem normas coercitivas para disciplinar o que você quer fazer. Não existe, então você faz o que você quiser, porque não existem normas. Consequentemente, não existem parâmetros de igualdade, de serventia, de utilidade harmônica para os indivíduos da sociedade. Na sociedade não existe harmonia, porque todos estão lutando para fazer ou satisfazer aquilo que é interesse deles. Então, a harmonia aqui é a compra entre o vendedor, o comerciante, e o seu comprador. A harmonia aqui é a apropriação entre o dono da fazenda e aquele que fez brotar dela centenas ou milhares de pés de laranja, de ramos de soja, de ramas de melancia. Um planta, o outro se apropria. Um explora ao vender, o outro é explorado ao comprar. E os professores vêm para a sala de aula nos pregar o conformismo com isso tudo, dizendo que o Estado é para realizar o bem público e que o direito se compõe com as formas de proteção e de garantia que vão implementar este bem público em benefício da sociedade. Isto é conto da carochinha. Isto é lenda. Ou, conforme a minha terra, que não tem essa finesse das palavras, isto é história para boi dormir. Pois bem, o direito, então, tem duas faces. A palatável, a mostrável para os outros, a dignificadora, que é a face de que ele existe para realizar a paz social, a harmonia social e o desenvolvimento social. A outra é a face efetiva. A mão aberta assim até representa bastante, porque é com ela que eu vou me apropriar de tudo aquilo que me interessa, sem me preocupar com os custos e com o sofrimento dos outros que me forneceram aquilo, dos outros de quem eu tomei aquilo, ou dos outros de quem eu compro aquilo na Bacia das Almas. Outra expressão, né, da minha terra. E aí, entre essas duas faces, qual que nós vamos preferir? As redes de televisão, como a coitada da Rede Globo, que está sendo combatida pelo governo na atualidade, a imprensa escrita, falada e televisada, como diziam há algum tempo atrás. Hoje não se pode dizer mais isso, porque a enxurrada de informações falsas e verdadeiras, egoístas ou altruístas, exploradoras ou construtoras, as enxurradas de informações que caem sobre nós vêm não só dessa imprensa, vem também dos WhatsApp, dos Facebook, dos e-mails, de todas as fontes eletrônico-energéticas de informação que a tecnologia humana pôs na mão dos homens. Daí, o acerto, nem que seja limitado, daquela informação lá do Guilherme Guimarães Feliciano, a informação de que a tecnologia é uma fonte material do direito. Em torno dela a gente marca horários de trabalho, jornadas de trabalho, salários, local de moradia, local de ocupação, bens
a serem comprados, a serem vendidos, o comportamento que nós temos que ter em relação ao bem, ao vendedor, ao financiador, que são os bancos. Então, isso tudo é embutido em nossa vida pelo desenvolvimento tecnológico, dando alguma razão para o Guilherme Feliciano. Mas, aqui, isso já ficou para trás, eu estou dando simplesmente para mostrar a relação disso com as fontes formais. O ser humano, então, com seu gênio inventivo, construtivo, produtivo e mais uns vivos aí para frente, ele abstrai da realidade aquilo que ele quer. Não o que a realidade mostra, mas o que ele quer. E, inclusive e principalmente, o poder de ter a realidade ao seu favor, de ter a materialidade ao seu favor, como a fortuna em terras, a fortuna em bens industriais, a fortuna em moeda, a fortuna em animais, em gado, bovino, suíno, e de todas as outras formas de gado que possa existir, e até do que a gente não chama de gado, como o aviário, como as aves. Então, ele extrai isso tudo. E com esse poder que ele também extraiu ao escravizar os negros, extraiu ao matar os índios, extraiu ao fechar a população em núcleos urbanos, mas ao mesmo tempo restritivos, com medo do que existe lá fora na floresta. Então, com isso, esse poder regimentado dessa maneira, ele pegou os outros interesses, os outros aspectos do mundo e moldou a seu favor, moldou a seu domínio, moldou a sua utilidade, ao seu uso próprio. Ele moldou a forma de trabalhar com aquilo, a forma de agir com aquelas riquezas, considerando riqueza como tudo aquilo que é uma benesse para o ser e para a sua vida e para a sua subsistência, que ele, dentro do sistema capitalista, e aí eu estou passando do liberalismo para capitalista, porque os dois andam juntos, os dois são também, como diria na minha terra, coliados, nós vamos ver que, dentro do capitalismo, isso aí vai produzir a riqueza individual e ela gera domínio. O escândalo do mensalão e o escândalo do petrolão, todos dois mostraram que eu tendo dinheiro para pagar, eu compro bens, eu compro resultados, eu compro para o trabalho humano, eu compro mulheres, eu compro seres humanos, em que estão incluídas as mulheres, mas aqui estão em sentidos obviamente diferentes, que não precisa de eu ficar detalhando, né? Mas eu compro também a consciência, a moral, a dignidade dos outros e compro a miséria do nosso país, a miséria de nossa população. Porque era um contrassenso, um nonsense absoluto, aquilo que o ministro Delfim Neto falava na época em que ele era ministro da ditadura. Da ditadura de 1964 a 1988, não é dessa que está se formando aí hoje, não. Ele falava que o país vai bem, mas o povo vai mal. E o que interessa país? País é uma ideia abstrata que nos reúne para o jugo, para a canga que nos impõe. O que interessa é que o povo vá bem, à custa de si mesmo, porque ele produz o suficiente e o necessário para ir bem. Mas se não fosse isso, ou em relação àqueles que não conseguem produzir, por invalidez, por idade muito alta ou muito baixa, por qualquer outro motivo, não conseguem produzir,
para que eles também possam receber dessa bandeja que é social, mas que hoje é individualizada, entregue para os poderosos. Então, ao fazer isto, o homem está definindo a conduta que faz isso, a conduta que realiza essa expropriação da sociedade para a claque, não só a classe, mas também a claque dominante, porque ela, por sua vez, é dominada por outras claques que estão muito bem assentadas em cadeiras maiores que as deles. Então, ao escolher, então, esses aspectos, transformá-los em condutas e dar à conduta, a essa conduta, a obrigatoriedade, a impositividade que a detenção dos bens lhe empoderou, o Senhor, o mestre dos anéis, dos escravos, dos mortos e dos vivos quase mortos, está formando um digníssimo ordenamento jurídico. E o que ele encaixa nesse ordenamento jurídico? Como peças de um mosaico, como tijolos de uma parede, como partes de uma estrutura. São as fontes formais. Eu dei uma descrição também abstrata delas, como toda descrição, e tenho a impressão que a grande parte de vocês, com aquela descrição, não conseguiu encontrá-las no seu meio, no seu ambiente, nos seus estudos. Então vamos um passo à frente para falar logo isso, desembuchar esta parte. As fontes formais são aquelas produzidas contendo um comando de conduta. Então, aquelas histórias da água, da coisa que mina, que é fonte e tal, era para chegar aqui. A fonte formal produz o comando jurídico. Ela é a fonte do direito que devemos seguir. Então, se eu pego um código, se eu pego igual os 5 ou 6 códigos que tem aqui dentro, eu estou pesquisando as fontes formais do direito. Essas fontes formais podem ser feitas por Deus, pelos outros deuses, pelos chefes tribais, chefes, os senhores da guerra, os conselhos de anciãos, as imposições do povo que venceu a guerra sobre o que perdeu, e mais jeitos, igualmente, de uso do poder para influenciar a vida dos outros, para determinar a vida do ser humano em sociedade. Em sociedade, porque não adianta eu mandar para uma árvore que está na divisa do meu quintal, falar, ó, meu vizinho quer sol do lado de lá, então não cresce seus galhos para o lado de lá, não. Então vamos dar uma forma mais decisiva. É proibida a árvore crescer para o lado do vizinho. Ou então, igual no Código Penal, árvore crescer seus galhos para o lado do vizinho. Pena de corte. Aqui eu estou botando uma pena que possa ser aplicada à árvore, né? Porque pena de prisão não é. Ela já vive presa no lugar que ela nasceu. Mas então, essas são as formas de produzir comandos de conduta através dessa fonte formal. E, por isso, eu vou, já está compendiado, depois vocês, no segundo momento, vocês vão receber, mas eu vou passar a fazer uma leitura comentada de um texto meu sobre isto. As fontes formais elas são, então, as que mais interessam a um estudo, por exemplo, do direito do trabalho, a realizar, a concretizar a efetividade, que significa efetiva aplicação. Então, o direito, as fontes formais do direito, que constituem o direito, tem efetividade e aplicabilidade.
os dois juntos, a efetiva obrigação, são, então, característica essencial, indispensável, sem a qual ela se desnatura da fonte formal do direito. Agora, mas essas imposições de conduta, exposições externas, né, da sociedade sobre o indivíduo de conduta, essas determinações cogentes de uma disciplina da conduta relacional, da conduta que a gente tem em sociedade, são as normas. Mas você estava falando de fonte? Sim, mas eu estava falando que a fonte conduz um ditame de disciplina, conduz uma coercividade para o segmento dessa disciplina, conduz, leva, mostra, traz, impõe um comando de conduta, um comportamento que eu devo adotar na minha vida social. Então vejam que aqui eu estou saindo, estou deixando para trás disciplinas que eu falei até agora mesmo, como a filosofia, a ética, a moral, e até os bons costumes e a educação social. Tudo isso fica para trás nesse momento em que as fontes formais do direito me trouxeram a informação de uma conduta que eu sou obrigado a seguir, ou de uma conduta de omissão, de quietude, que eu sou obrigado a respeitar. Aí, então, à medida em que uma fonte formal, né, aformal, uma fonte que é formal, nos traz essa imposição de conduta, nós passamos a ver uma outra realidade jurídica, que é a norma. Aí, sobre a norma, nós vamos ter algumas visões também diferentes. Por exemplo, a norma será sempre um comando de conduta, sempre uma imposição, sempre uma exposição a partir da fonte para nos dirigir a própria conduta. Então, ela é uma frase, ela é uma ideia, ela é uma informação, ela é um ponto disciplinar que a fonte do direito, a fonte formal do direito, vem e traz. Obedeça isso. Lá naquele compêndio que eu mostrei para vocês. Vem lá na Constituição Federal, a moradia do ser humano é inviolável. Então, está impedindo a todos os membros da sociedade, menos um, que invada a moradia desse um. Vem lá na CLT, a jornada normal é de 8 horas. Então, está proibindo a todo trabalhador de trabalhar menos de 8 horas se foi contratada essa jornada normal. Veja que aí já tem um condicionamento, porque aí eu já estou falando do comportamento do ser humano. Ou então, o empregador também não poderá exigir-lhe mais de que as 8 horas de trabalho, salvo as previsões legais de hora extra ou de jornadas especiais. Então, está aqui proibindo, apesar da frase afirmativa, que a jornada é o conjunto de horas a serem trabalhadas, esses dois efeitos dela que nós vimos, para o empregado e para o empregador, são proibitivos. Lá naquele aspecto da Constituição que eu falei, já tem uma outra forma de se assentar dentro do direito. E aqui fica bem vista, então bem nítida, a diferença entre a fonte formal, que informa a norma, e a norma, que é por ela informada para se impor à nossa vida. Então, vamos começar a parte que eu falei da leitura. Esta
norma que está no campo do ordenamento jurídico, ela tem que sair de lá para vir para cá, se aplicar na minha vida. Aí, o que acontece? Ela é uma abstração que o legislador fez, impondo uma conduta a toda a sociedade. Ela não falou, Antônio Guedes, você tem que agir dessa maneira. Não, ela falou que os súditos desse ordenamento jurídico, como isso aí já está embutido na própria ideia de ordenamento, ela nem colocou isso. Ela simplesmente falou que agir de determinada maneira, agir desta maneira. Aquilo ali se aplica a todos os súditos daquele ordenamento jurídico. Sejam súditos permanentes, como os que nasceram, moram e vão morrer dentro do território onde se aplica esse ordenamento jurídico, sejam súditos episódicos, como aquele que vem de fora, age aqui como turista, como trabalhador, como visitante oficial e tal, depois volta para lá. Enquanto ele está aqui, ele está sujeito ao ordenamento jurídico daqui. Ele está sujeito às normas daqui, por sua vez encaixadas ou informadas a eles e a cada um dos 214 milhões de brasileiros, como é que nós devemos comportar. Agora, isso é compatível com o fato do homem ter uma consciência livre, criativa, porque se é criativo eu vou criar outros comportamentos, outras formas de interesse e de utilidade para mim? É compatível falar que o homem é livre, que o homem tem livre-arbítrio, que o homem tem liberdade de consciência e, ao mesmo tempo, rodeá-lo de normas que estão espetando ele e mostrando que tipo de comportamento que ele deve usar? Não, claro que não é. Claro que isso não é liberdade. Isso aí é um sistema de adequação, um sistema de fazer com que as engrenagens do nosso relógio ou da máquina se adequem umas às outras para tudo mover em conjunto. Mas que diabo? Aplicar sistema jurídico em máquina, em relógio, em engrenagem? Comparativamente, isso é que é a vida em sociedade. A sociedade é uma grande engrenagem em que as normas jurídicas servem para fazer com que o comportamento de cada ser humano daquela sociedade, de cada pequeno pino dentro daquela engrenagem, atue harmonicamente com os outros, produzindo um progresso, produzindo um avanço, produzindo uma melhora para a vida. Então, as normas jurídicas são os ordenamentos que se dá para a nossa sociedade. São os remédios que se dá para o doente, para que ele venha a adotar o comportamento interno de seus órgãos, que é normal. Ele está doente porque ele fugiu daqueles aspectos. Porque os germes, vírus, fungos, bactérias, líquens e o diabo a quatro entraram nele e alteraram o comportamento dos órgãos do seu corpo. Aí, com os remédios, a gente combate aquelas invasões, aqueles parasitas e fazem com que o corpo, os órgãos do corpo, vão, aos poucos, retomando a sua atuação típica, a sua atuação padrão, a sua atuação sadia. O direito na sociedade, as normas na sociedade, são também isso. São as formas, apesar de não podermos dizer que antes a sociedade estava doente, mas ela estava de uma maneira indesejada para quem detém e orienta o poder dentro dela. Então, como elas estavam de uma maneira indesejada, criaram-se as normas, criaram-se as imposições de conduta para retornar os indivíduos, para que os indivíduos tomem ou retomem o comportamento adequado, o comportamento desejado para a vida em sociedade. Para a vida, desejado por quem?
deveria ser, com as noções que a gente tem do estado da arte, da política, desejado pelos próprios cidadãos. Fazer com que diminua entre eles o combate para a realização de interesses, fazer com que se amplie entre eles as ações comuns, as ações de ajuda, de colaboração, de trabalhar em conjunto para que o bem, o prazer, as coisas boas da vida sejam produzidas mais rápida e mais aperfeiçoadamente. Deveria ser isso. Isso é democrático. Toda e qualquer limitação ou desvio disso, desse trabalho conjunto para melhorar a vida e suas obras, é uma doença da sociedade, é um desvio do direito, é um aspecto menos produtivo, improdutivo ou até destrutivo das formas de agir do ser humano em sociedade. Formas de agir que, desde que são impostas pelo direito, passam a ser normas, passam a ser não mais a minha escolha, mas passam a ser a minha obediência àquela norma dominante. Aquela norma que normatiza ou que normaliza a minha vida de acordo com o projeto de sociedade que se passa na cabeça ou na comunidade dominante, da elite dominante. E então estamos chegando a um ponto em que temos as normas que eles pensaram, que eles inventaram, que eles escreveram, que eles exigiram, e temos a vida nossa de todo dia, o ramerrão de toda hora, correndo aqui embaixo, feito um rio bem lento, bem parado, parecendo aqueles rios que correm em volta de algum obstáculo nos parques aquáticos, seja daqui ou de qualquer lugar do mundo. A pessoa entra, vai naquele fluxo lento, tranquilo das águas, dando aquela volta ali e se refestelando e se refrescando. É o que a norma faz. Agora, quem que se refestela e quem que se refresca? Na democracia, em um direito democrático, em um direito social, quer dizer, da sociedade, todos podem se refrescar e se refestelar. Numa sociedade autoritária, ditatorial, egoísta, com elites dominadoras poderosas, enfim, com quaisquer desvios do comportamento ético do ser humano. Isso aí ocorre, essa refestelação e refrescamento ocorre para a elite dominante. Então, não é preciso ter 50 quilômetros de rio lento no parque de diversão. Basta ter 10, que ali cabe toda a elite dominante. E o resto vai ser o sustentáculo trabalhado e molhado pelo suor dos outros, em vez de ser pela água do riozinho ali, para produzir aquilo que os que estão lá mergulhados nos 10 quilômetros, nos 1 quilômetro, nos 100 metros, vão precisar para continuar vivendo bem. Que não adianta eles só se refestelarem, eles só se refrescarem, eles querem outras coisas. E é o resto que produz para eles, normatizados pelo direito. Então vamos ver aqui. Primeira coisa que a gente tem que dizer é que essa veiculação das normas, esta informação, esta força impositiva das normas é dada pelas fontes. As fontes é que encapsulam, colocam num comprimido a norma e trazem para nós. Então, por isso, muita gente, inclusive muitos autores, fazem uma confusão taxonômica, uma confusão conceitual e classificatória. Classificatória é taxonômica.
conceitual é quanto ao entendimento, à hermenêutica daquilo que eu estou ordenando. Muitos autores misturam umas com as outras, norma com fonte, fonte como norma, e um outro ramo de autores, de estudiosos e de práticos do direito vão além e dizem que as classificações da norma são as mesmas das fontes, as classificações das fontes são as mesmas das normas e que todas elas estariam no mesmo prato, seriam um mexido no mesmo prato. Mas, então, nós vamos ver algumas posições sobre esse entendimento. Por exemplo, para Hans Kelsen, agora acabou de sair o principal livro de Hans Kelsen, A Teoria Pura do Direito, traduzida para o português por um professor aqui da casa, do meu departamento, o Alexandre Trivisono. Traduziu, brilhante tradução, como ele é brilhante, inclusive as formas, os métodos, as técnicas e artes da tradução, ele aprendeu lá na Alemanha, estudando lá. E esse Hans Kelsen não fala, por exemplo, em princípios, que nós vamos ver daqui a pouco. Ele fala numa hierarquização das fontes jurídicas, que nós já acabamos de ver, mas que ainda tem mais uma coisinha a falar sobre elas. É que nós temos fontes jurídicas da magna competência, da magna abertura, da magna autoridade, soberania, que determina quem pode fazer as que vêm abaixo dela, qual ponto dessa descendência, desse descenso dela, em que vai ficar a outra que está sendo feita, como que deve ser feita, e então ele, com isso, estabelece uma hierarquia das fontes, que vai depender desses aspectos que eu falei, do poder instituidor, da sua vinculação à norma imediatamente superior, do âmbito em que ela vigora e dos comportamentos que ela impõe, que ela obriga. Então, Hans Kelsen faz essa hierarquização e dá a ela uma forma de pirâmide, obviamente só intelectual, porque eu não tenho como colocar uma norma na prateleira, porque ela não tem corpo, ela não é corpórea, como também não tem jeito de colocar uma fonte. A fonte, no máximo, eu coloco, como mostrei para vocês, impressa aqui dentro de um livro. Mas aqui está a impressão da fonte, o texto da fonte, que é algo subjetivo, está apenas retratado ali. Ela também é imaterial. E isso para Hans Kelsen. Há essa hierarquia em que cada autoridade editora de normas ou editora de fontes tem um patamar na ordenação social. E com esse patamar, ela pode fazer as fontes que vêm abaixo dela, sendo que essas fontes vão autorizar o patamar seguinte a também emitir normas. E nós passamos a ter uma pirâmide, igual aquelas pirâmides dos maias e dos astecas, que não são lisinhas, igual a dos egípcios, elas são de degraus. Cada degrau daquele é um novo nível, um novo patamar de fonte do direito a comandar as de baixo. Já outros autores, Leon Digui, Gaston Gese, atualizado ou acrescido por Lobader, que a definição dele, fizeram uma seguinte definição. Primeiro, nome. Teoria do ato jurídico. Ato jurídico, para eles, tem uma noção ampla de tudo aquilo que, realizado, impõe uma conduta a alguém.
Então é norma, é fechar uma porteira, é abrir um concurso, é fazer um regulamento, está sempre impondo condutas terceiras. Isso tudo é ato jurídico. E dentro dessa teoria de ato jurídico do Leon Deguy e do Gaston Gese, eles estabeleceram as normas sociais sem diferenciá-las por campo. Aí veio o que eu falei depois, o Lobader, e disse que ali há um outro ato que eles não examinaram, que é o ato administrativo. Então, com isto, e pegando também os atos que vieram lá, estipulados por Gese e Deguy, nós vamos ver que eles dividiram em ato-regra, é aquele que funciona de maneira genérica, abstrata e social, atinge a sociedade. Por isso foi preciso separar o ato administrativo, porque ele atinge o interior da administração pública. Mas então, ato-regra, depois o ato-condição, é aquele que disciplina uma determinada instituição. São os regulamentos das Forças Armadas, o estatuto de uma empresa, o regimento, estatuto e convenção coletiva de um condomínio, desse condomínio que a gente chama de condomínio residencial horizontal. Então, esses são os atos condição. O regulamento de um clube, por quê? Porque é a condição para que a gente esteja dentro daquela comunidade. A do clube, a da igreja, a da empresa, a do condomínio. Então, ato-condição. Depois vem os atos subjetivos. São aqueles atos que são de realização pessoal, como uma faculdade, algo que me permite, ou um comando jurídico, algo que me obriga, e, em muitos casos, ele é unilateral. Como eu dei exemplo dos outros, vamos dar exemplo desse aqui, mas desse eu vou fazer questão de dar dentro do direito do trabalho. O contrato individual do trabalho é um ato desse último tipo, um ato subjetivo, bilateral. O aviso prévio, o pedido de demissão, o pedido de licença, semana que vem apresentando a certidão do filho que nasceu, isso tudo é ato-condição unilateral, que uma pessoa fez frente a esse ato, a posição do outro foi simplesmente acatar. E aí vem o Gaston Gese acrescentando, Gaston Gese e Leon Deguy fizeram essa teoria do ato jurídico. Dentro dela, o Lobader incluiu uma nova característica, que é a do ato administrativo. A explicação dele eu falei agora mesmo para você. E aí, essa teoria foi adotada por uma parte de uma geração de autores, por coincidência, foram os meus professores, o mais ilustre deles nessa área de introdução à ciência do direito, de teoria geral do direito civil, tal, que eu tive, foi o Caio Mário da Silva Pereira, porque ele é um dos grandes doutrinadores do direito privado pátrio, e ele, então, acrescentou o ato judiciário, porque, além de ser como ato administrativo, que não é feito para ninguém, mas para a atuação da administração pública, aqui o agente público que vai realizar esse ato judiciário, ele está realizando o ato judiciário com fatos, com situações da vida alheia, para que os portadores dessa vida alheia vistam a camisa daquele ato, vistam a sentença, o acórdão e passem a agir com eles. No caso nosso do direito do trabalho, isso é muito mais importante, porque tem também
a convenção coletiva, o acordo coletivo e a sentença normativa, que abrem leques para toda a categoria. Então, dessa maneira, nós já ficamos conhecendo os diversos aspectos sobre os atos jurídicos ou sobre a diversidade, diferença entre fonte formal e norma jurídica impositiva. Agora, além disso, existe outro tipo de fonte formal, é o princípio. As fontes formais, vocês viram que eu parti para subdividi-la, entrando pelas normas e dizendo que a norma é uma expressão, um ditado, uma frase, uma formulação, na maioria das suas vezes linguística, mas não em todas. Igual nós vimos, ele é um ato abstrato que pode se revertir de formas diferentes. Mas então, esta norma sempre tem uma concretização comunicativa, informativa, que pode ser linguística oral, que pode ser linguística escrita, que pode ser pelo costume, pela consciência da sociedade, que pode ser até mesmo desenhada. Suponhamos, por exemplo, que o Maurício de Souza ou Walt Disney resolva contratar um desenhista para as suas empresas, cada um tem a sua, né, de produção de histórias em quadrinhos. E fala, como é que eu vou fazer? Pegar uma proposta, pegar um currículo e depois juntar com algo desenhado por eles, pedir informação aos antigos patrões, depois pegar essa maçaroca toda e não ter o que fazer com ela? Não, eu vou fazer diferente. E juntou, ou publicou no edital, ou juntou os possíveis interessados, e falou para eles, olha, a minha seleção entre vocês vai ser com base no pedido de emprego e na autoapresentação. Vocês vão fazer a autoapresentação e o pedido de emprego numa carta desenhada, numa carta em história em quadrinhos, para mim. Aquela que eu gostar mais, aí é o meu critério subjetivo, eu vou contratar um respectivo autor. E os caras vão desenhar e apresentar para ele. Esse ato jurídico é porque eles estão se candidatando a um emprego. Eles estão impondo a análise da sua pessoa e da sua produção pelo interessado em contratar alguém. Quer dizer, isso aí é até mesmo um ato preparatório do contrato que vai haver entre eles, caso haja. Então, usou a forma. Mas essa forma que foi usada não é escrita alfabeticamente, não é oral falada, não está nos costumes. Qual que foi a forma adotada? O desenho. Então, vejam que é possível. Isso aqui é uma narração que dificilmente vai acontecer. Se acontecer, será muito pouco, muito raro. Mas é uma possibilidade. Como será uma possibilidade de eu fazer isso através daqueles sinais de telégrafo? Vocês não conhecem mais telégrafo? Era um aparelho que usava uma linguagem que chamava código Morse para... Por exemplo, SOS são 3 toques curtos, 3 toques longos e mais 3 toques curtos de novo. É o sinal, obviamente, sonoro, de querer dizer, venha me salvar, socorro, o SOS. E, que aliás é muito engraçado, eles deram para esse SOS o significado de Save Our
SUS, salve nossas almas. Porque tinha que ter, para ficar nobre, para ficar chique, para ficar bonito, um nome inglês. Nem foi inglês ou americano que inventou isso. Eu sei lá, pode até ter sido, mas Samuel Morse, que inventou esse treco, não se impôs pela sua nacionalidade. Pelo menos isso é verdade. E aí, é outra maneira que eu posso usar para fazer um contrato, para fazer uma proposta. Vejam no Código Civil que fala que a proposta feita à distância passa a vigorar como contrato a partir do momento em que a concordância, a assunção da outra parte do contrato chegou ao proponente. Então, se eu mando isso, ou a história em quadrinhos, ou o código Morse, ou a língua cuneiforme babilônica para alguém, a hora que me chegar a resposta, mesmo que seja noutra forma de expressão, fechou o contrato entre nós. Então, isso não é ato jurídico? Claro que é. E este ato jurídico não seguiu nenhuma dessas formas tradicionais, corriqueiras que a gente usa. Pois bem, então, vista essa parte, essa transição da fonte, que é a capa, que é o invólucro, ou que é a fonte, para a norma que está dentro dessa capa, desse invólucro, ou que está brotando dessa fonte, nós já podemos continuar estudando as normas. E como eu falei, eu estou dando as explicações, as teorias de alguns autores sobre a filiação delas, a subsunção delas à fonte formal do direito. Nós temos, na atualidade, que como mais divulgada, como forma de classificação das normas, mais divulgada, uma que muda de nome, mas continua com a mesma ideia. Ela é baseada em Alf Ross, que dizia separar as normas regras e as normas princípios. As normas regra são aqueles atos condição lá do Digui e do Gese. São aquelas que se aplicam distintamente a toda a sociedade. Vejam que eu não posso dizer que elas se aplicam a todos, que elas são universais, porque as sociedades humanas não são universais. Formam países, ou formam a Comunidade Econômica Europeia, ou forma a Comunidade Britânica de Nações, em que eu tenho a Inglaterra e os seus chamados domínios, domínio do Canadá, domínio da Austrália, assim por diante. Então, as normas nunca são, nem as normas internacionais, não são universais. Não chegam a ser nem globais da Terra, muito menos globais da região. Mas, então, há essas regras que abrangem toda a sociedade, que os outros deram o nome de ato-condição, o Alf Ross dava o nome de normas, regras. E tem aquelas outras que não são para toda a sociedade, mas para a aplicabilidade de acordo com o aparelho racional humano, que por isso não tem nem formas escritas, em vez de nascerem da vontade do dominador, da vontade do legislador, nasce da própria vida em sociedade. Quer dizer, é uma emanação do comportamento social dos homens. Eu abstraí deles uma regra de conduta, essa regra de conduta vai se chamar princípio. Aí, depois disso, vieram Norberto Bobbio e Roberto Alexis, para os quais as normas se dividem em princípios e regras. Nós, até agora, estudamos a norma e não entramos nos princípios. E por que eu reservei isso para o final? Porque para os princípios há uma outra classificação que continua na sucessão dessas aqui. São aqueles que entendem que princípios não são normas.
para os que nós vimos até agora, princípio é um tipo de norma. Igual existem essas que eu falei, o estatuto, o regimento, a lei, a convenção coletiva e tal. O princípio seria uma delas. Agora, há uma corrente que diz que não, que princípio não é norma. A norma é o que o homem faz para atender interesses, para impor comportamentos, impor condutas que realizem interesses. Enquanto o princípio são a abstração daqueles interesses que a comunidade já sabe e já está exercendo. Então, vejam, enquanto um veio de cima para baixo, se impondo à comunidade, e por isso é muito capaz, muito habilitado a fazer com que haja uma dominação, com que um grupo domine, com que um grupo escravize o outro. O princípio não nasceu da comunidade e foi abstraído para ser aplicado. Consequentemente, é a vontade coletiva, é um interesse que aquinhoa a todos que gerou o princípio. Por isso, no meu entendimento, inclusive, isso aí não é norma. Ao contrário, é exatamente entendendo-se que os dois são impositores de conduta, a forma deles, a natureza deles é exatamente oposta. Ou melhor dizendo ainda, é exatamente antípoda. Um vem de um lado, o outro vem do lado oposto. A norma vem da exigência de conduta de quem detém poder para exigir e cai sobre a comunidade. O princípio nasce do comportamento social e sobe para se abstrair, formando um comando de conduta. Então, esses princípios são normas de uma natureza, se forem para as correntes que interessam a norma, ou para a minha corrente, são aspectos oriundos das fontes formais que têm uma natureza mais aberta, porque não está contido numa expressão, não está contido num conjunto de palavras que não pode ser usado de um jeito que ele não possa ser interpretado. Daí a importância da interpretação para o direito. Não é só para entender, não é igual aquele Chaves do desenho animado que fala, não, eu só queria entender. Aquele ET que tinha um programa antigo também. Não, aqui não é só porque queria entender. Aqui você tem que entender como um meio caminho, você tem que interpretar como uma passagem para a obediência. Então, o princípio é esta norma de natureza mais aberta, mais abstrata, mais generalista e não é necessariamente tipificado. Espera aí. Por que não é tipificado? O que é isso? Tipificar é eu descrever o tipo, quer dizer, descrever o fato em que se aplica aquela norma. Aí, nós vamos ver a aplicação de um outro esquema que eu passo para vocês. É um que embaixo tem uma caixa com a vida real. Por cima tem outra caixa com as abstrações jurídicas, as abstrações das normas e dos princípios legais. E quando uma descrição abstrata daquela coincide com um fato, com um comportamento concreto desse que está na caixa da vida real, o comando daquela abstração se concretiza batendo aqui, comprometendo a conduta perante esse fato. A isso a gente diz que a norma, o princípio, a realidade suposta, intelectual, ela incide, que é um meio sinônimo de cair, incide sobre o fato da vida real. E que o fato da vida real, aquilo que vai acontecer, aquele comportamento humano, ele se subsume, quer dizer, ele se alinha embaixo, ele obedece à abstração que sobre ele incide. Então, neste caso, os princípios
ou as normas em sentido geral. As fontes formais descrevem tipos, quer dizer, é a descrição juridicizada daquele fato para representar a maneira como ele ocorre no mundo concreto. Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Isso aí é o tipo. Ou então, artigo 2º da CLT. Empregador é aquele que... E aí vem todas as características que a lei exige que exista na pessoa para que ele seja empregador. Como nós, aqui na escola, nós estamos aqui para cumprir uma série de condições, de requisitos, de avanços e tal, como requisitos, como pré-ordenados para que venhamos a ser juristas. E eu nem sequer restringo a categoria dos juristas àqueles nomes famosos, aqueles medalhões. Como eu falei ali atrás, o que eu falei, que eu conheci e que eu admirei muito, era o Caio Mário da Silva Pereza, mas eu falei do Norberto Bobbio, do Roberto Alexi, do Lobadère, do Gese, do Digui, como vou falar agora mesmo, mais uma vez que nesse eu falo muito, no Ehring, Rudolf von Ehring. Mas então, esses nomes, eles obviamente são juristas. Mas, e o que é aquele que realiza o direito, que cria o direito aplicável ao caso concreto? Enfim, em resumo, o que nós, o vulgo do direito, somos? O pessoal fala que são os aplicadores do direito. Não existe coisa mais desmoralizante do que ser mero aplicador de direito. Quer dizer que nós somos sem profissão. Vamos corroborar a imagem que tinham os advogados e até os juízes na época da ditadura, porque a ditadura não deixava que uns e outros praticassem a sua profissão no exercício legítimo do direito. Eles eram condicionados às imposições, e aí sim, apenas imposição, porque aquilo não era direito, da ditadura. Então, aquele pessoal lá estava aplicando os comandos e os desmandos da ditadura. Tem uma outra turma que aplica os comandos dos governos, democráticos ou não. Esse comando dos governos se expressa nas normas, se expressa através das fontes do direito, principalmente as fontes formais, que são as que nós estamos analisando agora, e, para serem aplicados, eles são aplicados por qualquer súdito do ordenamento jurídico, eles são aplicados especialmente porque trata de partes do direito, pelo contador que lida com direito do trabalho, com direito empresarial e com direito tributário. Ele é aplicado pelas outras profissões quando tratam do ordenamento jurídico que condiciona as profissões deles. Eles são aplicados pelos administradores quando tratam da conformação e da atuação da instituição que eles administram. Então, eles são aplicados por uma série de pessoas e pelo indivíduo, pelo cidadão comum. A hora que ele obedece o direito, ele está aplicando uma daquelas normas que a fonte informou a eles. Pô, então nós não somos aplicadores de direito? Somos. Nós fazemos isso tudo. Nós aconselhamos, orientamos os nossos clientes, como advogados, a fazer isso tudo. Mas nós, advogados, promotores e procuradores, juízes, nós vamos além disso. Nós elaboramos o direito para o caso concreto. Eu já falei para vocês, na fonte que me conduz o direito, na norma que me mostra o direito, no preceito que está dentro da norma e que é a imposição jurídica para mim, e falei na interpretação disso tudo, que eu tenho que ver o que ela mostra, o que ela comanda para eu obedecer. Tudo isso aí é aplicação do direito. Mas, quando eu oriento o outro para fazer isso,
quando eu redijo um contrato, um estatuto de sociedade anônima, um estatuto de um clube, uma convenção coletiva, eu estou criando normas, criando comportamentos normatizados para a vida das outras pessoas. Quando eu escrevo um livro de doutrina, quando eu dou uma aula, quando vocês fazem um trabalho, a monografia de final de curso, ou TCC, que, aliás, já agora, primeira vez que eu falo nelas, eu me disponho perante vocês a orientar vocês, caso queiram fazerem alguma área que eu entendo, e não é só a área de direito do trabalho, porque o meu departamento tem muitas áreas distintas, além daquelas que não são dele, são minhas pessoais, como o meu doutorado em Direito Constitucional, o meu mestrado em Direito Público, as minhas aulas que eu já dei lá na PUC e lá na Universidade Federal de Uberlândia, como de Direito Tributário. Então, tudo isso é o meu campo de especialização, no qual eu estou às ordens de vocês para, com muito prazer, orientá-los neste meu tempo de faculdade e de universidade. Pois bem, dentro disto é que jazem. Por que eu estou falando jazem? Porque morreram? Não, porque quem dá vida a eles somos nós. Antes de nós vitalizarmos os princípios em nossas ações, eles jazem na consciência cívica, na consciência jurídica da comunidade. Eles jazem no comportamento padrão dessa comunidade. Por isso, ainda nessa aula, eu vou tirar 2 aspectos dele. O primeiro é a continuação do que eu estava falando, de que nós fazemos o direito. Então, nós somos juristas. Eu sou jurista, vocês estão se preparando para virem a ser juristas. O trabalho o TCC do final de curso, o trabalho que eu estou marcando para vocês agora é trabalho de jurista. A nossa atuação perante os clientes no futuro, ou perante as partes contrárias, perante o juiz, é de jurista. Nós somos juristas. Aplicadores do direito, nós somos também, mas todos os outros são. É a primeira conclusão da aula de hoje. A segunda conclusão da aula de hoje é que, para que serve o princípio? Eu já insisti muito que a conduta humana se subdivide em 2 partes. Uma psíquica, que é a atitude. É a maneira como nós vemos, entendemos e obedecemos a essas formas de nosso comportamento perante o mundo. E a outra é exatamente o comportamento. É aquela que nós subjugamos à norma, é aquela que nós sujeitamos à norma, é aquela sobre a qual a norma incide e é aquela que subsume os comandos normativos. Então, terminamos a nossa parte aí. Para vocês, que seja bom e belo o dia e que sejam bons e belos também a semana e os estudos. Tudo de bom. Até a próxima.